Oi, gente! Bom, a gente vai continuar falando sobre a farmacocinética. A gente vai falar agora sobre a metabolização, que é a terceira fase da farmacocinética. Como vocês viram, a farmacocinética ela tem a absorção, a distribuição, a metabolização e a eliminação. Já falamos da absorção e já falamos da distribuição. Além disso, a gente também falou da biodisponibilidade, que é quanto daquele medicamento está disponível para nosso uso no nosso organismo. Então, a gente ingeriu aquele medicamento, ele foi parar no nosso estômago ou no nosso intestino, ele foi absorvido, primeira fase, ele caiu na nossa corrente circulatória, segunda fase, ele já fez o que ele tinha que fazer, ele já deu os efeitos terapêuticos que ele tinha que dar, e agora ele está se preparando para ir embora. Terceira fase. A terceira fase é a metabolização, e é o que a gente vai falar desse vídeo. Como referência, eu estou usando o material da faculdade, tá bom? Se eu usar mais algum material, eu deixo na descrição para vocês. A metabolização, ela tem como principal objetivo desativar aquele fármaco, tirar a função terapêutica daquele fármaco. Por quê? Ele já fez o que ele tinha que fazer no nosso organismo e agora ele tem que ser eliminado. Para ele ser eliminado, ele precisa de algumas características. E quem vai dar essas características para ele vai ser a metabolização. A metabolização ela ocorre no pulmão, no sangue e no fígado. Tem alguns fármacos que ocorrem no pulmão, a maioria ocorre no fígado e ela passa também pelo sangue com algumas reações químicas. No fígado vão acontecer duas fases. A primeira delas é a fase onde aquele fármaco vai ser oxidado ou reduzido. Quando a gente fala de oxidação e redução, a gente vai lembrar sempre de cargas, de íons. Nesse caso, algumas reações químicas vão acontecer para que aquele fármaco ele seja de tal forma reduzido ou oxidado que ele perca a sua função. Na primeira fase, essa é a ideia, é que ele perca a sua função através da oxidação ou da redução. Quem vai fazer isso? Vai ser o citocromo 3P450. O citocrômio P450, desculpa. Ele vai ser ele é um conjunto isoeletrônico de enzimas que vão através da hidrólise, da oxidase, tem mais, da redução, da desmetilação, da metilação, são reações químicas que vão oxidar ou reduzir aquele fármaco, desativando ele, que é o objetivo da fase 1. A fase 2, ela vai fazer com que aquele fármaco ele possa ser eliminado, ele ganhe características que façam com que a eliminação dele seja mais rápida, mais fácil. De que jeito? A fase 2, ela é a fase onde a gente vai deixar aquele fármaco hidrossolúvel. A maioria dos fármacos, eles são lipossolúveis. Por quê? Porque a nossa camada da nossa célula é uma bicamada fosfolipídica. Então, para eles atravessarem as membranas mais fáceis, eles têm bastante característica lipossolúvel. Se eles são, lembrando que lipídio é gordura, não se mistura com a água, a gente vai dizer então que a gente vai transformar moléculas, fármacos lipossolúveis, a gente vai dar uma característica hidrossolúvel para aquele fármaco. Ou seja, aquele fármaco está desativado e ele tem que ir embora. De que jeito? Na eliminação a gente vai entender melhor, mas por enquanto ele pode ir através dos rins, que vai ser através da urina, e através das fezes, que vai através do intestino. Para isso, ele tem que ter uma característica que se misture, porque sabendo que a nossa urina ela é basicamente água, ele tem que se misturar naquela água para poder ser eliminado. Quando a gente solubiliza, a gente transforma essa molécula
e ela se torna bem solúvel, tipo, ela é bem hidrofílica, ela consegue ir através do xixi e através da urina. Quando essa hidrólise, quando a gente transforma essa molécula e ela não fica tão solúvel quanto a gente gostaria, ela vai através das fezes. Então, como que o metabolismo vai fazer com que essa molécula, com que esse fármaco fique solúvel? Eles vão adicionar alguns conjuntos. Uma conjugação de glicina, uma conjugação de glicocorunídeo, de sulfato e de carbonato. Então, são alguns pedacinhos de moléculas que vão se encaixar nesse fármaco, trazendo uma solubilidade para ele, trazendo um caráter hidrofílico. E aí ele vai poder ser eliminado tranquilamente pelas fezes ou pela urina. Então é assim que funciona mais ou menos a metabolização. É através do fígado. Tem a fase 1, que vai ser a desativação desse fármaco através de oxidação ou redução. E tem a fase 2, que vai ser a hidrolisação desse fármaco. É quando a gente vai deixar ele solúvel em água, para ele poder ser eliminado mais facilmente. Como eu tinha falado no vídeo de biodisponibilidade, além disso, o metabolismo ele também é responsável pelo metabolismo de primeira passagem. O metabolismo de primeira passagem é aquele que vai transformar o fármaco, deixando ele ativo. Ou seja, um profármaco, ele entra no nosso sistema e ele precisa de uma modificação para que ele se torne um fármaco ativo, para que ele tenha ação terapêutica. Quem vai fazer isso também vai ser o fígado, vai ser uma metabolização de primeira passagem. E eu explico direitinho ela no vídeo de biodisponibilidade. Entrando nesse assunto, que alguns fármacos, eles são tão intensamente metabolizados, as reações do fígado são tão intensas que eles não chegam até a ação farmacêutica. Eles são absorvidos, levados através do sistema porta-hepático para o fígado. Lá, ele é tão metabolizado, tão desmembrado, que ele acaba saindo de lá direto para a eliminação, direto para as fezes, e ele não tem a ação farmacêutica dele. Além disso tudo, a questão do álcool é importante da gente saber nessa etapa. Então, assim, todo mundo sabe que não pode fazer uso de álcool enquanto está tendo a medicação. Por quê? O álcool, ele é extremamente tóxico para o nosso organismo. Desde o momento que ele entra no nosso organismo até quando ele sai, ele causa consequências, ele causa alterações no nosso organismo. Uma delas é na metabolização. O nosso fígado, ele entende que qualquer substância que não seja do nosso organismo, ela tem que ser eliminada. Tanto o álcool quanto fármacos. Os fármacos, o fígado também entende que eles têm que ser metabolizados e mandados embora. Só que o que acontece? A toxicidade do álcool ela é tão grande que ela vai retardar o efeito do remédio. É como se tivesse uma filinha para ser metabolizado. Tipo assim, tem um monte de carinho, um monte de substância para o fígado metabolizar. O álcool, ele passa na frente de todo mundo. Ele é muito tóxico. O fígado, ele dá prioridade para metabolizar o álcool. Metabolizando o álcool vai embora e quem sobrou vai continuar sendo metabolizado normalmente. Ou seja, todo o esquema farmacocinético, a meia-vida, a biodisponibilidade, tudo isso vai ser afetado pelo álcool, porque na metabolização o álcool vai primeiro e o fármaco vai ficar para ser metabolizado depois. Óbvio que o fígado não vai apenas metabolizar o álcool e apenas metabolizar o fármaco. Ele faz as coisas mais ou menos ao mesmo tempo, mas sempre dando prioridade para o álcool, o que acaba prejudicando o nosso esquema farmacoterapêutico. Certo, gente? A aula